E eu, quando for levantado, todos atrairei a mim mesmo. Jesus, ele está fazendo aqui uma alusão, irmãos, a algo que aconteceu no Antigo Testamento. O povo de Israel havia saído do Egito e estava em peregrinação no deserto. Eles estavam no Monte Hor, onde Deus decretou a morte de Arão. E diz que o povo se tornou impaciente por estar no deserto. E se levantou contra Deus e contra Moisés. E Deus então enviou para o meio do arraial, o acampamento, serpentes venenosas, serpentes abrasadoras, que começaram a picar várias pessoas e milhares de pessoas morreram. E o povo, vendo essa situação e não aceitando aquilo, se arrependeu e procurou Moisés e disse assim: Moisés, nós temos pecado contra o Senhor e contra ti. Ora a Deus para que tire essas serpentes do nosso meio. E diz que Moisés orou a Deus, está lá em Números 21, de 4 a 9. Moisés ora a Deus. E Deus então dá uma estratégia para Moisés: você vai fazer uma serpente de bronze e vai levantar essa serpente numa haste. Todos aqueles que forem picados pelas serpentes venenosas e olharem para a haste, essa serpente de metal, eles serão curados e sarados. Note que Deus não tirou a serpente do meio do povo, mas Deus providenciou, Deus enviou um recurso para que todos aqueles que fossem picados pelas serpentes pudessem olhar e serem curados. Então, da mesma forma, o pecado, ele foi introduzido na raça humana através de uma serpente que enganou um casal, através da picada, da desobediência. E isso atingiu toda a humanidade. Não havia poder nenhum naquela serpente de bronze. Deus não fez aquela serpente para adoração. Tentaram adorar, mas um rei chamado Ezequias destruiu essa serpente Neustã, a serpente de bronze, muitos anos depois desse acontecido em Números 21. Então não foi para adoração, foi para mostrar Jesus, o que iria acontecer muitos séculos depois em relação a Jesus Cristo ser crucificado, e ele usou o próprio veneno da serpente, que era a morte. Ele morreu e Satanás achou que seria a vitória, mas com a ressurreição de Cristo enfraqueceu-se e Satanás tornou-se impotente. Então, quem olhava para a serpente era curada das mordeduras do veneno. Mas quando não olhava, aquela pessoa, ela era tragada pela morte. Irmãos, tem uma outra passagem aqui em João, que vai falar também Jesus dizendo, João capítulo 3, versículo 14. Nós precisamos conhecer este poder maravilhoso e libertador e vivificante de Jesus. Há poder na cruz de Cristo. Eu gosto muito da mensagem da cruz. Eu me empolgo quando eu prego sobre a cruz, porque foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados sendo levados por Jesus e gerando uma nova vida, um novo poder, uma nova dimensão. João 3, versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, olha que poder. É claro que muita gente morreu crucificado, mas Jesus morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Aqueles 2 ladrões que estavam crucificados ali, eles estavam porque mereciam pelos seus atos. Um tanto que reconheceu que Jesus era inocente. Jesus morreu como substituto por nós. Nós é que merecíamos a cruz. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. E se nós olharmos para a cruz, nós vamos ver que há na cruz
um poder que supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais. Então, foi nesse sentido que Jesus usou essa comparação com Israel antigo. A solução para o pecado estava em olhar para ele. O Salmo 34, que eu li na abertura, diz: olharam para mim e foram iluminados, e as suas faces não sofreram vergonha. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para o espelho da nossa alma, para tudo aquilo que nós necessitamos. A única forma de nós sermos salvos é irmos para a cruz. Na cruz está tudo o que nós precisamos. Profeticamente, Jesus estava dizendo a forma com a qual seria a sua morte. Queridos, Jesus aqui não está falando da sua ascensão aos céus. Quando eu for levantado da terra, muitos pensam que é a ascensão de Jesus. Não, Jesus está afirmando que ele seria erguido, suspenso da terra. O que era um tipo vergonhoso de morte, morrer crucificado no madeiro. A morte foi vergonhosa, mas a ressurreição foi algo majestoso. Porque quando Jesus ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence as trevas. E ele declara à morte: aonde está a tua vitória? Jesus venceu a morte. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que não só destruiu a morte, mas trouxe a luz, a vida, a luz imarcessível e vida mediante o Evangelho. Querido, não são as plataformas sociais que vão te atrair, porque existe um certo fascínio nisso, mas o que na verdade nos atrai é a cruz de Cristo. A imagem física de uma serpente no deserto não tinha poder de salvar a ninguém. Era apenas uma ilustração da impotência humana diante da morte. Era algo profético, porque era uma situação humilhante naquela época. Um cidadão seguia aquele ritual, olhar para a cruz. A cruz é loucura para os judeus e escândalo para os gregos. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é o quê? O poder de Deus. Embora as pessoas não gostem da cruz, é na cruz onde nós temos a nossa salvação. Jesus estava dizendo que aparentemente era uma vergonha, uma humilhação. Na verdade, era a única forma de atrair as pessoas para se tornarem herdeiras da salvação. Outra coisa que eu vejo aqui quando Jesus está dizendo: quando eu for levantado, todos atrairei a mim mesmo. Sabe o que isso significa? Ele está dizendo, não é que todo mundo seria convertido ao cristianismo, não é isso. Ele está falando que todos iam ser atraídos a ele. Mas todos têm que fazer uma escolha. Essa palavra significa que não somente judeus, porque Jesus diz a salvação vem dos judeus, mas não é só para os judeus, é também para os gentios, os estrangeiros, para participarem dos benefícios da salvação. O cristianismo não é uma religião local. O cristianismo é maior do que o judaísmo. É uma religião de aplicação universal. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. A maior obra de Cristo não foi quando ele curou doentes, quando ressuscitou mortos, quando alimentou multidões, ou acalmou uma tempestade. O maior momento dele foi quando esteve suspenso na cruz. Ninguém diz amém? Ninguém diz glória a Deus? Os milagres deles não conseguiram atrair as pessoas do mundo inteiro, nem mesmo quando por 2 vezes alimentou grandes multidões. Somente quando Jesus foi pendurado no alto da cruz, lá no Gólgota, no lugar da caveira, que ele conseguiu atrair a atenção de todo ser humano em todos os tempos. Meus irmãos, embora a cruz está lá no passado, o poder atrativo dela está aqui hoje, atraindo homens, mulheres,
a um novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou quando ele se entregou na cruz. O que eu vejo de irresistível em Jesus? Eu vejo 3 coisas irresistíveis em Jesus. Primeiro, o seu amor. Que amor é esse? Jesus mesmo disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus. E ainda existe gente sonsa que diz assim: eu não pedi Jesus para morrer por mim. Ele morreu porque quis. Que loucura! O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo, segundo a Escritura aqui, Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o seu amor nos transforma e nos desafia a ser diferentes. É isso que o amor de Cristo faz, sermos diferentes. Ou seja, insistente amor que me conquistou, um amor que é mais forte do que a vergonha, um amor que é mais forte do que a dor. O amor de Cristo nos aproxima de Deus. Nós somos aproximados por causa do amor de Cristo. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 5, ele diz assim: o Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você não precisa fazer nada para receber o amor de Deus. Ele já demonstrou esse amor por você quando você nem ainda merecia. Quando eu não merecia. Então há algo irresistível, o amor de Cristo. Querido, não existe maior amor do que este. Jesus nos amou e deu a sua vida por nós. E nisso consiste o amor. Se ele deu a sua vida por nós, nós devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é amor. Amor que não tem medida. Amor que ama, porque se doa. O amor é o dom inefável de Deus. Então, primeira coisa, diga comigo: o amor de Cristo é irresistível. Quando eu vou até Jesus, não há forma de resistir. E eu me lembro de 29 anos atrás, quando eu fui atraído por este amor de Deus. Desde pequeno eu era levado à igreja. Mas no dia 4 de junho de 1989, foi algo irresistível. E eu nasci de novo. E me tornei uma nova criatura. Foi algo tão tremendo, queridos, que eu me senti acorrentado às mãos e os pés. E eu clamei: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero me envolver, me entregar ao Senhor. Eu quero recebê-lo como meu Salvador. E de repente eu vi aquelas correntes sendo quebradas. E foi algo tão tremendo que o pastor naquela noite falou: vem à frente aqui os que aceitaram a Jesus. Eu me lembro que tinha mais 3 pessoas. E eu não resisti, eu saí do lugar que eu estava, totalmente transformado pelo amor de Deus. Você pode ser transformado por este amor. O que as pessoas mais sofrem hoje, sabe o que é? Carência de amor. As pessoas estão ávidas por relacionamento. Muitas mulheres se entregam a homens sem conhecer, sem saber quem é. Por quê? Porque estão carentes de amor. Muitas vezes não é nem uma questão sexual, é uma questão de carência de amor. Precisa ser suprida essas carências. E você não vai encontrar isso em lugar nenhum, a não ser no amor de Deus. Porque o amor de Deus é pleno, é completo. Segunda coisa que eu vejo aqui que é irresistível em Jesus, é o seu poder. O poder de Jesus, ele é tremendo, queridos. Os discípulos que andaram com Jesus, eles ficaram maravilhados do poder de Jesus. A ponto de dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha a grandeza do poder de Jesus. Querido, você precisa conhecer o poder de Jesus. Não é um poder desse tamanhozinho, não. É um poder muito grande. Jesus tem poder sobre a natureza. Amém? Ele tem poder sobre a criação. Jesus tem poder sobre os demônios. Amém? Ele dominou principados e potestades. Não há poder maior do que o poder de Jesus. Pode até se manifestar
mas não é maior do que o poder de Jesus. Ele tem poder sobre as doenças. Olha para mim aqui, eu fui curado. Não uma vez, nem duas, 3. Porque há poder no nome de Jesus. Querido, Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou. Você não precisa ter medo da morte, porque a morte, ela não é o fim, ela é o último inimigo que o homem tem que enfrentar. Esse texto fala que Jesus estava durante um período esperando 6 dias para ser morto. Jesus sabia que ele ia morrer na Páscoa, mas ele não teve medo da morte, porque ele sabia o que estava preparado depois. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele suportou a cruz, a ignomínia, a vergonha, porque ele sabia que ele ia triunfar. Com um poder tão grande assim, será que nós não somos atraídos por esse poder? Certa feita, um satanista entrou na igreja, lá em Coronel Fabriciano, e disse assim para mim. Tinha muitos satanistas infiltrando a igreja, ele falou assim, você quer poder? Eu falei, como assim, poder? Não, você quer poder? Eu falei, me explica esse negócio direito aí, dando corda, né? Ele falou, você quer poder? Você vai ao cemitério e você fica em cima de uma tumba a noite inteira. Eu ri da cara dele e falei, rapaz, você está perdendo seu tempo aqui. Dentro da igreja, você me falar dessa coisa esdrúxula. Eu sei quem está em você. É aquele mesmo poder que atuou na vida de Adão e Eva lá atrás, prometendo poder, enganando eles. Você está querendo me enganar. O homem falou a história de Coronel Fabriciano de trás para frente. Eu olhei para ele, não tinha 4ª série. Eu falei, não, esse poder não é o poder de uma pessoa normal. Existe uma força sobrenatural dele. Eu falei, dá licença, por favor. Ele saiu da igreja. A igreja era numa esquininha assim para pregar a rodoviária. Quando ele saiu da igreja, que ele virou, 2 carros bateram de frente. Eu falei, é o rastro aí. Ó. Vão te propor. Você quer ser poderoso? Vão te propor algumas coisas, algumas propostas que parecem irrecusáveis, mas sai fora. Porque não existe poder maior do que o poder de Deus. E esse poder não se compra. Havia um homem chamado Simão. Ele tentou comprar o poder do Espírito Santo. E os apóstolos falaram para ele, você está achando que com o poder de Deus, com dinheiro, tu vai ficar cego. E ele ficou cego na mesma hora. E ele rogou aos apóstolos, ore por mim para que eu seja curado. Quem sabe Deus tenha misericórdia de ti. Oraram e Deus curou aquele homem. Querido, esse poder não se compra. Esse poder não se vende. Esse poder nos é doado na pessoa de Jesus. Todo o poder me dado no céu e na terra. E esse poder nos foi doado para realizar a missão que nós recebemos do Senhor Jesus. Em meu nome falarão novas línguas, expelirão demônios, curarão os enfermos, e se comerem alguma coisa mortal, nada lhes causará dano. Esse é o poder do nome de Jesus. Uma terceira coisa que eu vejo irresistível em Jesus, sabe o que é? São as suas palavras. João capítulo 6, verso 63 diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A palavra de Jesus, ela transmite vida. A palavra de Jesus, ela não volta vazia. A palavra de Jesus, ela cumpre o seu propósito. Ela gera vida. Ela gera algo criacional no mundo de Deus. Ele nos deu vida pela sua palavra. Se você hoje é um cristão, foi pela palavra de Deus que você encontrou essa vida. Jesus disse, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39. Eu vejo aqui uma situação, irmãos, falando das palavras de Jesus, os fariseus, junto com os principais sacerdotes, eles enviaram guardas para prenderem a Jesus. Está lá em João capítulo 7, verso 32. Pois muitos da multidão, do povo, passaram a crer em Jesus, e isso estava incomodando os religiosos da época. Sabe qual foi o resultado dessa estratégia diabólica? Os guardas chegaram lá com aquela missão de prender a Jesus, de algemá-lo e de levá-lo para a prisão. Sabe o que aconteceu? João nos registra
que eles voltaram para aqueles que haviam delegado aquela missão e perguntaram: por que vocês não trouxeram o homem? Sabe o que eles disseram? João registra: jamais alguém falou como este homem. Poder das palavras de Jesus. Porque Deus disse: haja e houve. Ele disse: se faça e se fez. Há poder nas palavras de Jesus. Querido, se ele diz que você está salvo, há poder nessa palavra. Se ele diz que você está perdoado, há poder nesta palavra. Se você está curado, há poder nesta palavra. A médica que me acompanhou disse: você vai ter que fazer um tratamento pro resto da sua vida. Vai ter que tomar remédio contínuo. Eu falei: doutora, não. Eu creio em Deus. Falou: abaixo de Deus, eu vou te dar um suporte e você vai sair dessa condição que você está. Hoje eu não tomo remédio, querido. Eu não sou louco de parar de tomar remédio. Mas porque eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: filho, volta para casa e fica livre do teu mal. As palavras de Jesus são verdade. Então eu abracei essa palavra e disse: eu estou curado. Eu não estou doente. Porque lá na cruz do Calvário, as doenças, as dores, as enfermidades foram ali colocadas. É a palavra. Essa palavra não está lá atrás, não. Essa palavra está aqui. Essa palavra está perto de nós, está no nosso coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Se você acreditar nisso, querido, você vai desfrutar desse poder irresistível de Jesus. Aqueles guardas que foram enviados, eles experimentaram a força libertadora de Jesus, cuja ação fez surgir neles a coragem de não executar a ordem recebida. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Você já foi atraído por Jesus? Quanto tempo você está peregrinando dentro da igreja? E você ainda está na dúvida: será que eu aceito Jesus? Não é que você aceita ele já te aceitou. Você tem que recebê-lo. Receber esse poder, conhecer o poder da ressurreição. Paulo diz assim: eu considero todas as coisas como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O que eu reputava de valor, reputo como perda, para conhecer o poder da sua ressurreição, e para que eu não possa correr em vão e chegar aquele dia não haja alcançado a promessa. Não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E naquilo que nós já alcançamos, que nós andemos. Querido, esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, mas não existe Evangelho sem cruz. O John Stott, que foi um teólogo britânico, ele disse o seguinte: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Ele morreu em 2011, mas as suas palavras até hoje ressoam. Se a nossa religião não for, o centro dela não for a cruz, a nossa religião não é a de Jesus. E eu termino essa palavra dizendo o seguinte, queridos: nós somos absolvidos por uma sociedade consumista e midiática, na busca insana por prestígio, reconhecimento e aceitação. Temos que romper com as amarras que teimam em resistir à genuína manifestação de Deus, a sua maravilhosa e irresistível graça. Olhe para o sacrifício de Jesus na cruz e você será salvo. Jesus é irresistível. Eu fui atraído a Deus por Cristo. O olhar da fé, embora singelo, porém ele é salvador. Eu quero te desafiar nesta noite
a você abraçar o poder que está na cruz. Porque Jesus disse, quando eu for levantado, todos atrairei a mim mesmo. Ele já fez isso. Então, há um poder atrativo aqui. Você não pode deixar a vergonha te dominar, porque a vergonha nos impede de conhecer o Evangelho. Jesus não teve vergonha de morrer uma morte vergonhosa. Ele teve ousadia, porque ele sabia que ele era Deus. Jesus é Deus. A morte não podia retê-lo, porque ele é o autor da vida. Então, por que ele fez isso? A própria Bíblia está dizendo, porque ele quer que você seja atraído a ele, porque ele te criou. Você foi criado para viver no céu, você não foi criado para viver somente na terra. Nesta noite você pode ter essa graça maravilhosa, irresistível, fazendo de você viver uma vida de liberdade. Uma vida onde o nome de Jesus tem peso para você, onde o seu amor, a sua palavra e o seu poder fazem parte da dinâmica da sua vida. Querido, não são as plataformas sociais que vão dar o que você precisa. Pode até te dar algo momentâneo, mas algo eterno, só a cruz de Cristo. Eu quero orar por você, e se você quer abraçar a mensagem da cruz nessa noite, eu quero fazer um apelo. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, teu poder está latente aqui. Não pela manifestação de um espírito imundo. Ó Deus, mas pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, eu te louvo nesta noite, porque eu sei que o Senhor quer e está movendo este poder sobrenatural. E está mexendo com as estruturas, trazendo uma mudança de dentro para fora, libertando vidas do cativeiro espiritual, da cegueira espiritual, do medo do mundo sobrenatural. Senhor, nesta noite é noite de libertação. É noite, ó Deus, onde pecados vão ser confrontados, onde cadeias serão quebradas e vidas serão plenamente transformadas. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nesta noite, Senhor, vidas sejam transformadas, nascidas de novo, pelo teu amor, pelo poder do nome de Jesus e pelas tuas palavras, ó Deus, que são palavras que movem os céus e a terra. Sim, Pai, nesta noite é um grande dia de compreendermos, considerarmos e aceitarmos que Jesus, ele é irresistível. Quando nós vamos a Jesus, não há forma de resistir, não há forma de fugir. Nós temos que abraçar a fé cristã. Não que a fé seja uma fé atrativa, mas porque ela é verdadeira. Aleluia, Senhor. Completa a obra que o Senhor começou nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Querido, você que algo tem mexido com a sua estrutura, que você diz, olha, essa noite algo está mexendo comigo e eu não posso resistir. E você quer se entregar a Jesus. Eu quero que você levante uma das suas mãos assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Crianças também, ó. Crianças podem receber a Jesus. Sabiam disso? Quem mais? Quem mais quer e entendeu essa mensagem? Essa mensagem é para mim, pastor. A cruz. Eu preciso da cruz. Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe triunfo sem cruz. Então, eu queria pedir às pessoas que levantaram a mão, fique de pé aí no seu lugar, você não precisa vir aqui, nós vamos orar daqui por você. Oramos apresentando você a Deus, agora vamos orar especificamente por você. Querida, a sua vida mudou. Não tenha dúvida disso, porque as palavras de Jesus são em tudo verdade. Se ele diz que você nasceu de novo, você nasceu de novo. As coisas velhas ficaram lá para trás. Senhor, muito obrigado por essas vidas que compreenderam a mensagem. Ó Deus, e receberam
essa mensagem no seu coração. E o Senhor está selando elas com o poder do Espírito Santo para compreender mais dessa verdade. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que se levanta, todo embute, toda dúvida contra essa atitude que esses irmãos estão tomando nessa noite. Ó Deus, que o nome deles seja registrado no livro da vida e que eles possam dizer: eu sou de Cristo, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim, como oferta e aroma suave a Deus. Deus abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Como igreja, nós os recebemos e os abraçamos como família de Deus. Amém, queridos? E eu, quando for levantado da terra,